Você sabia que, ao atingir 60 anos, uma pessoa já passou, em média, 20 anos de sua vida deitada em um colchão? Ou seja, o ser humano dorme 1/3 do tempo de sua existência, considerando que, em geral, as pessoas dormem cerca de 8 horas por dia. Várias pesquisas apontam que 90% dos problemas de dores de cabeça, torcicolos, dores na nuca, dores lombares e musculares são decorrentes de noites mal dormidas em colchões inadequados. Para falar com a gente sobre a saúde da coluna e a qualidade do sono, nós vamos conversar com o Dr. Fábio Ravaglia, que é médico ortopedista, graduado pela Escola Paulista de Medicina, a Unifesp, com residência médica no Hospital do Servidor Público Estadual, especialização em coluna vertebral no Instituto Arnaldo Vieira de Carvalho, na Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, e mestre em cirurgia pela Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp. Ele também é presidente do Instituto Ortopedia e Saúde. Bom, doutor Fábio, seja muito bem-vindo aqui ao programa Viver é Melhor, na Super Rede Boa Vontade de Rádio. É um prazer ter a sua participação aqui, trazendo um tema tão importante. Muito obrigado aí pelo convite, viu? Agradeço a presença aí no programa da Rádio Boa Vontade. Doutor Fábio, qual então é a melhor posição para ter uma boa noite de sono e manter a saúde da coluna? Na verdade, o melhor jeito da pessoa ter postura para dormir, se a gente pensar a pessoa de pé, totalmente numa boa postura, numa boa posição, e se a gente fizer uma simulação dessa pessoa e deitar ela na cama, ela tem que ficar do mesmo jeito. Ou deitar de lado, ou deitar de barriga para cima. Deitar de bruços é muito ruim para a coluna, não é bom, a pessoa fica torcida. E respeitar as curvaturas que a gente tem no corpo. Então, o colchão, o travesseiro, ele tem que ceder aquela silhueta para deixar a coluna reta, como eu falei, a pessoa de pé, numa boa postura, fica da mesma posição. Então, o colchão tem que manter aquele mesmo tipo de postura, de posição da pessoa, como se ela estivesse numa postura ideal de pé. Certo. Agora, questão do colchão também, né? Isso a gente tem que se preocupar, porque não é qualquer colchão que vai simplesmente fazer a gente dormir bem. Existe o colchão ideal? Pode escolher o colchão ideal? O que a pessoa deve saber antes de comprar o colchão? Então, primeiro a pessoa precisa saber, existe colchões de espuma, existe colchão de mola. O colchão de mola dura mais e o colchão de espuma dura menos. Na verdade, os dois são bons, é questão de preço e de durabilidade. O ideal de um colchão é um colchão semi-ortopédico, um colchão que não seja muito duro, que não seja muito mole, que ceda as silhuetas da pessoa. Se a pessoa deitar no colchão fazendo tipo um test drive, se ela virar no colchão, se ela virar muito rápida, o colchão é muito duro. Se ela demorar muito para mexer, o colchão é muito mole. O ideal é que ela vire de uma maneira intermediária e que quando ela fica de lado deitada, dá para ver que a coluna está retinha, porque aquele colchão está cedendo, principalmente o ombro, principalmente o quadril. Existem colchões ainda mais especializados, que são colchões que têm molas independentes, né? Que daí aquela mola não é conjunta, as molas são independentes. Existem colchões que a mola é conjunta, então quando afunda, ele afunda por inteiro. Se ele for molas independentes, ele vai afundar no ombro, mas não vai afundar no tórax, vai afundar no quadril. O ombro e o quadril são as partes mais pesadas, mas não vai afundar no joelho. Então, o ideal de um colchão de mola seria com molas independentes. E um de espuma que ele tenha uma boa resiliência, que ele ceda e volte à mesma configuração rapidamente, e também ele não vai até o limite dele, ele mantém ainda uma certa espuma, né? Não é que ele acabou o seu limite de espuma. Agora, qual que é o momento ideal para se trocar o colchão? O colchão tem uma validade, doutor? O colchão tem uma validade de 5 anos de espuma, 10 anos de mola. Quando ele começar já a sentir que ele está rangindo, que ele não está, aquela mola não está cedendo normalmente, está na hora de trocar, né? Está na hora de trocar. Certo. E aconselhamento é 5 anos de espuma, 10 anos de mola. Entendi. Agora, e o travesseiro, doutor? Então, a pessoa quando está deitada de barriga para cima, o pescoço tem que manter aquela que a gente chama cifose cervical. Então, o pescoço tem que ser rodado para trás. Então, um travesseiro muito alto vai fazer o contrário com a coluna cervical. Então, tem que ser um travesseiro que seja bem cedido no meio
e que mantém aquela lordose, aquela cifose cervical. E o travesseiro, quando a pessoa fica de lado, o travesseiro tem que manter o ombro, a coluna reta. Então tem que ser da altura do ombro, para a cabeça não cair para um lado, nem cair para o outro. Um travesseiro simples, o ideal seria um travesseiro que consiga ficar bem fininho no meio, então a pessoa deita de barriga para cima, aquela espuma, aquelas penas, elas vão para o lado e no meio fica bem fininho, então mantém o pescoço do jeito ideal. Se a pessoa deitar de lado, dobra o travesseiro em dois, mantendo a linha do pescoço, porque dobrou em dois. E existem outros travesseiros especiais, com espumas que dizem que são desenvolvidas na NASA, com contornos, né? Travesseiros com contornos específicos, que seria já mais um aprimoramento do travesseiro. Mas com travesseiro simples, virando em dois de lado e usando ele ficar bem pequenininho, bem fininho quando deita a barriga para cima, já vai resolver esse problema. Aqui no programa Viver é Melhor, na Super Rede Boa Vontade de Rádio, nós estamos conversando com o doutor Fábio Ravaglia. Agora, o senhor falou aí a questão da cifose também, para tomar cuidado com o travesseiro. Além desse problema, que outros tipos de problema de saúde a pessoa pode ter a longo prazo se não tomar esses tipos de cuidado? Na verdade, a cama a gente fica 1/3 das nossas vidas, então 8 horas por dia seria 1/3 do dia, mais ou menos, que a pessoa fica deitada na cama. Uma coisa que um colchão errado, ele pode levar problemas de coluna, primeiro musculares, dores musculares no pescoço, dores de cabeça, dores tensionais atrás da cabeça, dores nos ombros, dores no quadril, dores no joelho, dores na coluna baixa, e ao longo de muitos anos pode levar, sim, a problemas discais e até uma artrose devido ao colchão de maneira inadequada. Então, o ideal é um colchão em uma postura adequada ao dormir para evitar alguns tipos de problema de saúde que a pessoa pode ter. Certo. Agora, doutor Fábio, nós temos também ouvintes, a Super Rede Boa Vontade de Rádio tem ouvintes também em Manaus, Amazonas. E lá o pessoal tem um forte hábito de dormir em redes, por exemplo. Para quem dorme em redes, quais as orientações quanto à saúde da coluna? A pessoa que dorme em rede, naturalmente, ela não dorme como quem não dorme em rede tenta dormir como se fosse um formato assim, vamos dizer, de uma banana, assim. Mas quem dorme com frequência em rede, ela dorme mais em diagonal. Então procura colocar o corpo mais em diagonal e a pessoa fica retinha, né? A pessoa fica retinha. A pessoa que já está acostumada desde criança a dormir em rede, ela já sabe a musculatura dela, mesmo ela já está preparada para dormir em rede, já sabe o jeito de dormir na rede. Então, o ideal para uma pessoa que nunca dormiu em rede dormir é dormir com o corpo em diagonal na rede. Então, a cabeça num canto da rede e o pé no outro canto da rede. Ficando em diagonal, se olhar por baixo, a pessoa vai ficar retinha, a pessoa não vai ficar errada. Existem alguns lugares no Nordeste que usam um pedaço de pau em cima, né? Que daí para a rede ficar mais reta também. Eles colocam um tubo de PVC, um cabo de vassoura grande, uma madeira em cima da rede para não deixar que a rede faça aquele formato de balão, assim, para ela ficar reta. Mas a pessoa que dorme direto em rede, que conhece, a rede não pode ser muito estreita, porque a rede mais estreita não vai permitir que a pessoa faça esse tipo de configuração ao deitar. E o ideal é sempre deitar transverso ou botar essa madeira em cima para não deixar que ela fique muito curva, porque daí poderia dar dor nas costas. Ok. Doutor, então nós estamos chegando ao final dessa entrevista aqui no programa Viver é Melhor. O senhor gostaria de acrescentar mais alguma coisa aos ouvintes sobre a saúde da coluna? O importante realmente quando vai escolher um colchão, como a gente fica 1/3 das nossas vidas no colchão, sempre fazer um teste, sempre deitar. Se houver o casal, sempre ir para a densidade maior. Se o marido ou a mulher é muito mais pesado que o homem, sempre tem que ir para uma pessoa que tenha densidade maior, nunca pela menor. E sempre fazer um teste para ver se gosta, né? Nem sempre o colchão mais caro, ele é o melhor para a saúde. Tem que manter esse tipo de postura para dormir de lado ou dormir de barriga para cima e nunca dormir de bruços. Tá certo, então. Doutor, muito obrigada por sua participação aqui na Super Rede Boa Vontade de Rádio. É sempre muito bem-vindo. Eu que agradeço o convite. Um abraço a todos os ouvintes aí, todo o pessoal aí da Super Rede Boa Vontade.
Nós conversamos aqui na Super Rede Boa Vontade de Rádio, no programa Viver é Melhor, com o Dr. Fábio Ravaglia, que é médico ortopedista, graduado pela Escola Paulista de Medicina, a Unifesp, com residência médica no Hospital do Servidor Público Estadual, especialização em coluna vertebral no Instituto Arnaldo Vieira de Carvalho, Santa Casa de Misericórdia de São Paulo e mestre em cirurgia pela Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp. E ele também é presidente do Instituto Ortopedia e Saúde. Nos falou hoje sobre a saúde da coluna. E uma boa noite de sono não apenas nos traz bom humor e tranquilidade para enfrentar o cotidiano, como influi diretamente na saúde da nossa coluna. Essa foi a nossa entrevista de saúde aqui no programa Viver é Melhor. Ficou alguma dúvida? É só ligar 0300 10 07 940.